professora 131. Vamos continuar aí o nosso conteúdo de números complexos. Ontem eu quero fazer um resumão aqui de 5 minutos com vocês, para daí passar umas notações ali que eu acabei não passando ontem, mas não era para passar mesmo, não foi nada. O que eu passei de exercício para vocês já dava para resolver tudo com a aula de ontem mesmo, tá? Até eu percebi que ele introduz no exercício a notação da parte real e da parte imaginária que a gente vai ver agora. Então, assim, a gente ontem introduziu um sistema numérico novo. Qual? Os números complexos. Esses números complexos, né, eu tenho os naturais, tenho os inteiros aqui fora, desculpa, não é esse Z. É esse Z aqui. Aí aqui fora, assim, a gente tem os racionais, temos aqui fora os reais, né? Não precisa copiar isso aqui. E aqui fora, ó, temos os complexos, que é esse C aqui, né? Cada um tem coisa fora que o outro não tem. Aqui fora, aqui tem os naturais, 1, 2, 3, aqui tem o menos 2, menos 10, menos 5, que não tem aqui dentro. Aqui tem o 1 meio, tem o 2 terços, que não tá aqui dentro dos inteiros, ó. Né? Tem o 7 quintos, tem vários caras aí, que não estão aqui dentro dos inteiros. Aqui dentro dos reais tem o raiz de 2, que não é racional, tem o π, que não é racional. Todos os racionais estão dentro dos reais, mas tem coisas aqui que ainda não estão aqui dentro dos racionais, como esses aqui, ó. Tá? Tem o E, tá? Tem vários outros números aí, cara. Só que aqui, ó, o que acontece é que tem mais coisa ainda, né? Aqui, como eu mostrei pra vocês ontem, tem o I, tem 1 mais 3i, por exemplo. Aqui tem tem o raiz de 2i, tá? Todos os reais estão aqui dentro dos complexos, mas tem gente aqui fora, tá? É por isso que os complexos abrangem todos, tá? Então deixa eu apagar isso aqui. E aí eu mostrei pra vocês ontem de onde que saiu a necessidade desse sistema numérico novo. Era que o cara tinha que resolver equações tipo essa aqui, ó. Né? Na verdade era de terceiro grau a coisa. Eu lembro que eu falei pra vocês, né, falei ontem mesmo, foi do Cardano, do Bombelli, né? E eles resolviam, na verdade, eles estavam mesmo preocupados era com a de grau 3, né? Que tinha aquelas várias raízes, aquelas várias coisas. Mas para nós aqui, como a gente não estuda equações de grau 3, né? Como a gente não estuda equações de grau 3, eu dei o exemplo do grau 2. Aí eu dei aquele exemplo ali, x quadrado, como é que era? Menos 6x mais 13, menos 6x mais 13 igual a 0. Aí eu ficava numa situação assim, ó, que era x igual a 6 mais raiz de menos 16 sobre 2, ou x, né, ou x igual a 6 menos raiz de menos 16 sobre 2. Era isso. E aí eu disse para vocês que o Bombelli ele fez, né, ele teve a sacada de fazer o seguinte, ó. Isso aqui ele transformou assim, ó. Ele transformou em 6 mais o seguinte, mais 16, ele desmembrou assim, ó. Como 16 vezes menos 1 sobre 2, e aqui como 6 menos raiz de 16 vezes menos 1 sobre 2. E aí, nada disso tu copia, tá? E aí, cara, aqui ele fez o seguinte, ó, fica 6, ele pegou e, ó, rachou essa raiz no meio. Lembra que eu mostrei pra vocês? Ficava assim, ó. Até eu vou fazer de vermelho aqui, cara, porque é o I. Ele rachou essa raiz
Eu sei que, por exemplo, assim, ó, né, eu sei que, por exemplo, raiz de, sei lá, raiz de 12 é igual a raiz de 4 vezes raiz de 3, né? Isso eu sei, porque 4 vezes 3 é 12, eu consigo, quando tudo é positivo aqui dentro, ó, eu sempre consigo, isso aqui é uma propriedade dos números reais, eu consigo fazer isso. Mas ele teve a audácia de fazer isso com um número negativo dentro da raiz. Tá? Ele tava aí arriscando a carreira dele na época, fazendo uma coisa dessa, né? Publicando, né? Coisas assim, tá? E aí ficava assim, ó, raiz de 16 vezes, ficava assim, ó, sobre 2. E aqui também ficava 6 menos raiz de 16 vezes raiz de menos 1, cara. Sobre 2. Né? E aqui eu sei que dá quanto? Aqui eu sei que dá quanto? Dá 6 mais... Aqui raiz de 16 é 4, né? 4 raiz de menos 1 sobre 2. Aqui dá 6 menos 4 raiz de menos 1 sobre 2, que finalmente, né, dá o quê? Que finalmente dá o quê? Dá 3 mais 2 raiz de menos 1, menos 1, e aqui igual a 3 menos 2 raiz de menos 1. Então, na verdade, ele resolve todo esse problema, né? Todo esse problema das raízes negativas dentro das equações aqui, ele resolveu, né? Aqui também ele quebrou a raiz no meio, ó, transformou em 2. Que nem com números positivos ele resolveu fazer com negativos aqui. Aqui que ele arriscou, né, a carreira dele publicando um negócio desse. E aí ele mostrou que o problema no fundo, não interessa o número se é 16, se é 32, qualquer número que tem aqui, o problema na verdade é essa raiz de menos 1 aqui, ó. É essa raiz de menos 1. Esse aqui é o problema. Porque da onde que eu vou tirar um número que eleva... Porque o que é raiz de alguma coisa? Raiz de 9. Raiz de 9. Por que raiz de 9 é 3? Porque quando eu pego a raiz de 9 e elevo ao quadrado, né, esse morre com esse, sobra o 9. Né? Ou seja, esse raiz de menos 1, cara, ele seria o que? O número que eu elevo ao quadrado morre aqui, aqui, e o resultado dá menos 1, cara. Só que aí eu te pergunto uma coisa, isso dentro da reta dos números reais, existe alguma entidade desse tipo aqui que eu elevo ao quadrado dá menos 1? Não. Não. E aí, por não ser um número pertencente à reta real, ele passou a ser conhecido como número imaginário, tá? Ele passou a ser conhecido como imaginário porque não estava dentro da reta dos números reais, tá? E aí eu te mostrei que posteriormente, né, principalmente o Gauss aí, ou melhor, eu não vou adiantar a história. E aí o Bombelli, o outro passo audacioso dele, além de repartir essas raízes e chegar nisso aqui, ó, tá? Isso aqui lá no 1500, lá no século XVI, né? Ele começou a operar. Aí o maior passo dele, realmente a maior sacada dele, foi de começar a operar com essa entidade aqui, ó. Então ele resolveu considerar isso aqui como um número. Esse Rafael Bombelli, ele começou, discípulo do Cardano, né? Descobridor da fórmula de grau 3, da Bhaskara para grau 3, né? O equivalente à Bhaskara para o grau 3. Ele começou a operar com isso aqui, ó, como se fosse um número. E percebeu que tudo dá certo. Ou seja, ele começou a considerar essa coisa aqui, ó, raiz de menos 1, como um número mesmo. Tudo bem, ele não é da reta dos reais, mas é um outro número. E começou a operar com ele e viu que tudo dava certo. Ontem a gente fez um monte de contas, né? Deu tudo certo ali.
E exatamente usando esse cara com essa propriedade, ó, que eu elevando, quando eu pego ele ao quadrado, dá menos 1. Ou seja, a existência de uma entidade que elevada ao quadrado dá negativo. Posteriormente, aí esse número aqui, esse raiz de menos 1, ó, esse raiz de menos 1, ele ficou conhecido como I. Né, um número imaginário. Aí ficou conhecido como I. Até hoje a gente usa essa notação. Raiz de menos 1 é I. Em outras palavras, trocando aqui, ó, ou seja, I ao quadrado. Então, I ao quadrado é menos 1, cara. Esse I é o número que é exatamente o número que elevado ao quadrado dá menos 1. Tá? E posteriormente, agora sim, posteriormente, tá? Então começou a se operar com esses números aqui, ó, compostos de uma parte real e uma parte imaginária. Uma parte real, que é o 13, e uma parte com um imaginário, que é o com I. Né? Na verdade, esse aqui, ó. Então aí, na verdade, esse primeiro aqui, ó. Esse aqui, na verdade, é 3 mais 2i. E esse de baixo seria 3 menos 2i. Tá? Seria isso aqui, ó. E começou a se operar com esses números normalmente. E aí começou a ter, né, uma expressão fechada para soluções dessas equações de grau 2 e grau 3 que tinham um número negativo dentro da raiz. E aí, ó, aí começou a se disseminar essa notação com I aqui, ó, essa jogada que o Bombelli fez, porque tudo dava muito certo. E aí começou, né, aí passou a existir, passou-se a considerar, né, não é existir assim propriamente dito, mas passou-se a considerar essa unidade imaginária chamada imaginária, porque aí ela trazia, né, o benefício duplo de ter uma expressão fechada, ó, uma expressão bonitinha para essas raízes negativas das equações, né? E a outra vantagem é que esse número com essa propriedade de elevar ao quadrado da menos 1, essa raiz de menos 1, ela opera com qualquer outro tipo de número, faz tudo que os outros números fazem também. Então tu pode fazer 2 mais i, 3 menos i ao quadrado vezes i dividido por i, tudo funciona com ele. Posteriormente, deixa eu... E aí posteriormente se entendeu que na verdade né, principalmente aí caras como Gauss, outros aí mais tarde, eles perceberam que na verdade esses números eles não eram simplesmente uma convenção, eles não eram simplesmente uma notação nova para essas raízes. Na verdade, eles eram um conjunto numérico um conjunto numérico mais abrangente. Em que sentido? No sentido de que, na verdade, assim, ó, como os números reais representavam a reta, esses nossos novos números, eles representavam o plano, cara. Como assim? Esses nossos números novos, na verdade, eles eram o plano inteiro. O modelo geométrico deles era o plano inteiro.
como assim, um número complexo, ó, tá? Ele era isso aqui, ó. Um número complexo, na verdade, era isso aqui, ó. Aqui nesse eixo eu marco a parte com i, e aqui nesse eixo eu marco a parte real do número, como assim? Por exemplo, se eu tenho 1 mais 2i, tipo aquele que eu... Vamos supor que eu peguei, que eu resolvi uma equação daquelas minhas e eu cheguei nessa resposta aqui, 1 mais 2i. Na verdade, esse cara aqui, ele é o cara que tem coordenadas 1 aqui e 2 aqui. É esse ponto aqui, ó, 1, 2 do plano. Em vez dos nossos números serem pontos na reta agora, eles são pontos no plano. Eles têm duas coordenadas. E os números reais, por exemplo, um cara aqui, ó, por exemplo, aqui o 2, sei lá, 2,5 aqui, tá? Na verdade ele é assim, ó, ele é 2,5 e 0. Os números reais são os pares que têm a coordenada y, ó, na parte imaginária igual a 0, ó. Né? Por exemplo, aqui o menos 1, né? O menos 1, ele é menos 1, 0. Os números reais são os que têm a segunda coordenada igual a 0. Né? Aqui, ó, esse cara aqui, ó, com esse cara aqui, que seria o 1 aqui, ó, esse aqui é o i. Agora no eixo i, no eixo imaginário aqui, esse é o i, que é a unidade desse eixo aqui, né? 1i, aqui 2i no caso. Aqui seria 2i, esse aqui, tá? Que tá aqui, ó, mais 2i. Então eles perceberam, e aí colocando aquela multiplicação, aquela soma que eu te mostrei, tudo dava certo, né? O menos 1, o i elevado ao quadrado nesse sistema, ó, esse cara aqui, né? O i, na verdade, esse i aqui, ó, esse i aqui é o 0,1, né? É 0 na parte real e 1 na imaginária, tá? Tá? E aí aqui esse cara vezes esse cara vezes esse, naquela multiplicação que a gente fez ontem, dava o menos 1 e 0, né? Que é o menos 1 aqui, ó. Ele é ao quadrado, né? Isso aqui é i vezes i, né? I vezes i dava o menos 1. Esse aqui é o menos 1 que a gente, dos reais, né? I vezes i dava o menos 1 direitinho. E aí os caras perceberam que fazendo uma álgebra no plano, eu consigo exatamente os números complexos que eu achava que era apenas uma convenção, que eu achava que era apenas uma maneira de ter uma forma fechada para a solução das minhas equações. Na verdade é todo um plano, é todo um conjunto numérico novo, consistente, coerente, que existe, só que infelizmente historicamente ficou esse nome de imaginário, né? De imaginário. Só que aqui os pontos do plano não tem nada de imaginário neles, né? Os pontos do plano são, assim como os pontos da reta, são pontos do espaço igualzinho. E eles operam, ó. Eu posso definir operações que funcionam muito bem neles. E aí eu te mostrei, e aí eu terminei a aula dando aquela boa notícia, né? Eu terminei a aula dando aquela boa notícia. Qual? Né? A boa notícia. Que eu não preciso, a boa notícia é que eu não preciso ficar operando com pares ordenados, fazendo aquela multiplicação complicada que a gente fez ontem. A boa notícia, cara, é que eu posso considerar o par AB, ó, o par AB aqui, um ponto qualquer, né, com coordenadas A e B aqui, eu posso já escrever ele como A mais BI, cara. Considerar isso aqui um mais mesmo e sair fazendo conta que dá tudo certo, né? E fazer, por exemplo, AB vezes CD, eu já posso fazer direto assim, ó, como A mais BI vezes C mais DI. Ó, eu posso fazer assim, fazendo o chuveirinho, esse vezes esse vezes esse, aí esse vezes...
Posso fazer tudo tranquilamente, só tomando cuidado de quando der i vezes i, que aí ao quadrado tem que dar menos 1, tá? E aí fiz alguns exemplos de multiplicação com vocês, né? De soma também, eu posso somar também direto, tá? E aí a gente encerrou a aula e agora eu quero fazer uns exercícios ali com vocês. Ó. Vamos fazer uns exercícios aí, cara. Tá, isso aqui é uma coisa totalmente nova pra gente, né? Então tô fazendo questão de ir bem devagar nesse início. Tô fazendo questão de ir bem devagar nesse início. Tá, então a boa notícia é que eu posso esquecer essa notação de pares ordenados. Eu sei que é um ponto no plano, mas eu posso esquecer aquela multiplicação complicada lá, não preciso. Nem eu sei de cabeça como é que é aquela multiplicação, eu tenho que fazer no braço aqui para depois ver como é que é. Uma coisa que tu não precisa saber. Tá, e eu posso fazer conta como se fossem os números normais, né? Essa é a parte boa. Eu posso fazer as contas como números normais, só tomando o cuidado de que i vezes i é menos 1. Questão 1, cara. A questão 1, ó, ele quer saber aqui, ó, x² mais 64 igual a 0. Quais são as soluções dessa equação? Bom, x² igual a menos 64. X, então, é a raiz de menos 64, cara. Ou seja, x é igual a raiz de 64 vezes menos 1, tá? E aí eu faço que nem o Bombelli fez, eu corto aqui a raiz, ó. X igual a raiz de 64 vezes a raiz de menos 1, cara. Raiz de 64 é 8. X igual a raiz de 64 é 8. Raiz de menos 1 é i. Então x igual a 8i. Se eu botar 8i aqui e elevar ao quadrado e somar, ó, quanto é que dá o... Se eu pegar e botar no lugar do x 8i, ó, 8i ao quadrado, o que que dá? Dá 8i, dá 8i vezes 8i. Isso aqui dá quanto? 8 vezes 8, 64. I vezes i é i ao quadrado. I ao quadrado dá menos 1, cara. Ou seja, 64 vezes menos 1 dá menos 60i. Com mais 64 igual a 0. Tá? Acho que agora deu pra gente perceber direitinho. Agora no exercício 2, cara, ele diz assim, ó, que se eu tenho um número complexo A mais BI, tá? Agora depois de um tempo eu já vou começar a escrever. Depois que a gente resolver esses exercícios de fazer continha, de pegar a prática, aí eu vou parar de escrever o I vermelho, tá? Se eu tenho um número complexo A mais BI, no enunciado do exercício ele diz que esse A aqui é a parte real dele. Que ele chama, tá? Se eu tenho esse número aqui, ó, Z, né? Z igual a mais BI, ele diz no enunciado o seguinte, ó, se eu tenho um número real Z, que nem os números, um número complexo C, cara, Z. Porque, por exemplo, os números reais a gente chamava de X, né, de Y, lembra? A gente chamava de X e Y os números reais. Então, os complexos aqui, esses nossos novos números, a gente chama de Z. Se eu tenho Z igual a mais BI,
Esse A é a parte real do Z, desse Z. E o B é a parte imaginária, que é, que é o IM de Z, tá? Esse número é a parte real, porque não tem nada de I aqui, é um número real só. E esse aqui que está multiplicado pelo I a gente chama de parte imaginária, tá bom? E essa notação é fixa mesmo. E aí ele quer saber, por exemplo, ele te dá A, na letra A ele te dá Z igual a 5 mais 3i. Ele te dá 5 mais 3i. Te pergunto, quem é a parte real do Z? A parte real é o 5. E a parte imaginária do Z é obviamente o 3. Percebe que não tem I na resposta, né, cara? Tanto a parte real quanto a parte imaginária são números reais. Aqui, esse aqui ele chama de parte imaginária porque está multiplicado pelo I, tá? Então, a parte real do Z é 5, a parte imaginária é 3. Na letra B, mesma coisa. Igual a menos Z igual a menos 9i. Z igual a menos 9i, cara. Ó. Então, quem é a parte real aqui? Né? A parte real do Z. A parte real, cara, é 0. Porque isso aqui é 0 menos 9i, né? É 0. Só tem... Esse aqui só tem parte imaginária, ó. Só tem o cara multiplicando i. E a parte imaginária... Essa sim é menos 9. Tá? Letra C. Letra C. Z igual a 7. Z igual a 7. Bom, a parte real dele... A parte real dele é 7. E a parte imaginária? E a parte imaginária dele? Isso aqui é 7 mais 0 vezes i, né? Então é 0. Não tem parte imaginária. Tem, na verdade, é 0 aqui, né? Por isso que não aparece. Então é 0 a parte imaginária dele. Tem letra Z igual a 0, letra D. Z igual a 0. Percebe, ó, que os números reais, eles também são considerados números complexos, né? Eles estão dentro dos números complexos. Que no plano, tomando os números complexos como plano inteiro, seria a reta, né? A reta do meio, os números reais. Z igual a 0 tem a parte tem a parte real dele. Quem é a parte real do 0? É 0. Tá aqui. Quem é a parte imaginária? É 0 também. Seria o par 0, 0 no plano. Tá? E letra E, Z igual a I. E, Z igual a I. Esse eu até vou botar de vermelho. Z igual a I. Z igual a I. Bom, quem é a parte real dele? A parte real dele é 0, cara. Não tem número real aqui. É 0. Então a parte imaginária, quer dizer, tem, né? É 0 mais i. E a parte imaginária do Z, cara, é 1. Que é o par 0, 1 que eu já tinha te falado ali no gráfico. Já tinha te mostrado ontem também. Tá? A parte real e a imaginária seriam as coordenadas do ponto no plano. Tá? Então esse foi o exercício 2. O 3. O 3, cara, o 3 já é um exercício um pouco mais interessante, ó.
Ó, quando é que eu tenho... Ele diz no 3, ele diz o seguinte, ó. No 3 ele diz que z é igual a p ao quadrado menos 9 mais p mais 3i. Tá? Ele dá esse número complexo aqui. E ele quer saber quando é que eu tenho na letra A. Ele quer saber quando é que ele tem um número real aqui. Ele dá esse número complexo aqui. Vou botar um i de vermelho aqui. Ele te dá esse número complexo aqui. E quer saber quais são os valores de P que eu coloco aqui para que na verdade esse número pertença aos reais. Tá, só que eu vou te perguntar o seguinte, quando que um número complexo A mais BI ele vai pertencer aos reais? Olha para esse aqui. Tu concorda comigo que esse número aqui, ó, ele vai pertencer aos reais quando isso aqui for zero, ó? Aí fica só o número real ali, ó. Quando esse B for zero, fica 0i, que é zero, né? Zero vezes qualquer coisa é zero. Quando eu tiver esse B igual a zero, quando eu tiver essa parte, ó, imaginária igual a zero, sobra só o A, que é real, que é a parte. Então, para esse Z pertencer aos reais, cara, para esse Z pertencer aos reais, eu tenho que isso aqui, ó, esse cara, tá? Então, na verdade, olha aqui, ó, esse Z aqui inteiro vai pertencer aos reais, C e somente C, cara. C e somente C, P mais 3, for zero. Que aí essa parte morre e fica só essa parte real aqui que não tem I no meio, ó. E isso aqui implica P igual a menos 3. Então, se eu botar P igual a menos 3, vai dar um número real, que vai dar zero, porque aqui vai zerar também. Vai ficar 0 mais 0, que é 0. Tá? Então, P igual a menos 3 vai dar um número real, 0, por sinal. Tá? E agora na letra B, e ele quer saber Z imaginário puro, Z ele quer saber imaginário puro. O que é esse tal de imaginário puro? É quando tem a parte real zero. Imaginário puro é quando só tem parte imaginária, ó. Quando só tem essa parte aqui, ó, essa parte não existe. Ou seja, se A é zero, tá? Imaginário puro é quando isso aqui é zero e isso aqui não é zero. Porque senão fica 0 e 0. Ó, vamos fazer com calma, olha aqui, ó. Eu quero que isso aqui dê 0, né, agora. Para ficar imaginário puro. Então fica P ao quadrado menos 9 igual a 0. Fica P ao quadrado igual a 9. E aqui, cara, eu tenho duas soluções, né? Fica P igual a 3 ou P igual a menos 3. P ao quadrado igual a 9 tem duas. Só que essa aqui não me serve, cara. Porque se eu botar menos 3 no P, vai zerar aqui, ok? Só que vai zerar aqui também, ó. E aí vai ficar 0, vai dar um número real. Então essa aqui não me serve. A resposta é essa aqui, ó. Para ser imaginário puro só pode ser 3, que aí aqui zera e aqui dá 6. Aí dá 6i, né? 6i. Aqui fica 0 mesmo. Porque com menos 3 fica 0 aqui e 0 aqui. Tá? 4. O 4 acho que é de fazer continha. Eu não ensinei pra vocês ainda a divisão, né? Eu não ensinei pra vocês a divisão ainda. Ó.
Vocês se preparem que pra semana que vem eu já marquei Zoom com vocês, hein? Tá, já marquei pra quinta que vem a gente vai ter Zoom. Eu vou lá pro colégio fazer, ver como é que é lá. Ver como é que é fazer lá. E lá tem a licença, né? Se bem que eles mandam, a gente pode fazer em casa com a licença. Com a ilimitada, né? Com a versão ilimitada. Mas eu vou pra lá, que aí lá tem o quadro melhor, tem tudo direitinho, né? E aí a gente já vai começar a trabalhar aí ao vivo, tá? Vai ser nos horários de aula mesmo, tá? Eu tentei fazer um pouquinho mais tarde para deixar vocês dormirem um pouco mais, mas não consegui. Porque aí cada professor tem que botar direitinho ali no seu horário, né? Mas eu acho que vai, né, a gente vai começar aí a ter uma interação maior. Tá, o exercício 4, cara. O exercício 4, ele diz o seguinte, ele chama de Z1. Esse número aqui, ó, 1 mais 3i. 1 mais 3i. Z2 igual a menos 3 menos i. E Z3 e Z3 igual a 5i menos 4. Tá? Então aqui é i, aqui é i e aqui é i. Tá? Ó. Tá, ele dá esses três números complexos aqui, ó. Ele dá esses três números complexos e na letra A, cara, ele pede Z1 mais Z2 menos Z3, cara. Ele quer saber quanto é que dá isso aqui. Z1 mais Z2 menos Z3, cara. Bom, é só botar, aí entra aquela boa notícia que eu te dei, né? É só botar aqui e fazer conta normalmente, cara. Pela graça de Deus, ó. Fica 1 mais 3i mais isso aqui mais o Z2 que é menos 3 menos i menos o Z3 que é 5i menos 4, tá? Reescrevendo isso aqui fica 1 mais 3i menos 3, que aqui fica mais com menos, fica menos, mais com menos, fica menos 3i, menos i, e aqui, ó, menos 5i mais 4, menos 5i mais 4, cara, tá? Essa é a boa notícia, eu faço conta com isso aqui da mesma maneira que eu tô acostumado a fazer com os outros. E aí aqui fica como, ó, vamos, ó, o que tem de real aqui? Tem o 1 real, o resto é tudo com i no meio, ó. E aqui, então a parte real fica 5. E a parte imaginária, 3 menos 3, 0. Esse morre com esse. Menos i menos 5i dá menos 6i. Menos 6i. Ó, esse agora eu vou deixar. Ó, menos 6i. Então essa é a resposta, pronto. Ó. Então Z1 mais Z2 menos Z3 dá 5 menos 6i. Tá? Será que eu copiei alguma coisa errada aqui? Menos 3 menos i. Mais 4. Faltou coisa aqui, cara. Faltou coisa aqui. Quando a gente não tá junto em sala de aula, eu dou uma olhada no livro aqui pra ver se eu não... Ó.
Ah, essa eu não podia ter me atrapalhado, cara. Puxa vida. Essa eu não podia ter me atrapalhado. Tô recém começando a te mostrar isso aqui. Não devia ter me atrapalhado nessa. Vou fazer de novo, cara. Tudo bem. Ah, essa aqui eu não podia ter me atrapalhado, cara. Até te peço desculpa. Essa aqui... Tá, vamos de novo. A ideia é a mesma. Posso ter me atrapalhado na hora de escrever os números aqui. A ideia é isso aqui, ó. É 1 mais 3i menos 3 menos i menos 5i mais 4. Aí eu tenho 1. Agora achei onde eu errei. Aqui eu tinha posto um i e não tem i. Ó, aqui é real também. Agora eu achei meu erro. Aqui é 1. Aqui é menos 3, dá menos 2. Menos 2 com 4 dá 2, cara. 3i menos i dá 2i. Menos 5i dá menos 3i. Menos 3i. Tá? Agora, acho que da próxima eu vou escrever ainda o i com vermelho aqui dentro para ficar mais ressaltado. Aí na próxima aula eu já não escrevo mais. Ó, a letra B ele já castigou mais. A letra B, na letra B, cara, na letra B, ele pegou Z1 menos Z2, entre parênteses, menos o que? Z3 vezes I. Z3 vezes I. Então aqui, cara, eu vou operar normalmente. Primeiro eu resolvo o que está dentro do parêntese. Aí entre essa subtração e a multiplicação eu faço primeiro a multiplicação, depois eu subtraio uma coisa da outra. Normal, cara. Normal. Ó, Z1 menos Z2. Z1 menos Z2 vai ficar como? Fica 1 mais 3i, vamos fazer o i de 1 mais 3i menos, ó, esse cara menos o Z2 que é menos 3 menos i. Tá? Isso aqui, ó, menos o Z3 que é 5i menos 4 vezes i. É isso aqui, ó. Esse menos esse entre parênteses, tá aqui, menos esse aqui vezes i. Então vamos resolver o que está dentro do parêntese grande aqui, ó. Vai ficar, tá? Vai ficar 1 mais 3i. Aqui, ó, vai ficar mais 3. E aqui vai ficar mais i. Menos... Se eu quiser já posso resolver esse, mas vamos deixar ele só ali, ó. 5i menos 4 vezes i. Ó, 5i menos 4 vezes i. Só mexi aqui dentro por enquanto, ó. Aqui eu substituí os números de acordo com o que está aqui em cima. E aqui, daqui para cá, eu só troquei aqui. Vamos primeiro resolver isso aqui. Isso aqui dá igual a quê? 3 mais 1, 4. 3i mais i, 4i. Isso aqui menos essa multiplicação aqui, né, cara? Que dá o quê? Dá menos o quê? Esse menos daqui. Dá 5i ao quadrado. 5i ao quadrado menos 4i. Ó, esse i multiplica esse. Tá? Vai ficar isso aqui.
Então aqui eu só recopio 4 mais 4i menos o quê? I ao quadrado é menos 1, cara. Ó, I ao quadrado é menos 1. O I é exatamente o número que é ao quadrado é menos 1. Então vai ficar menos 5 aqui. Menos 4i. E isso dá igual a quê? E isso dá igual a quê? 4 mais 4i mais 5 mais 4i, tá? Que por sua vez dá o quê? 4 mais 5 dá 9. Né? Eu pego aqui os reais, né? Dá 9. 4i mais 4i mais 8i. Essa é a resposta, cara. 9 mais 8i. E essa eu não errei. E essa eu não perdi nada aí no meio do caminho. Tá bem certinha essa. Tá? Então aqui, ó, essa aqui eu acho que foi até agora a maior prova de que eu opero com os números complexos da mesma maneira que os números reais. Eu só tenho que cuidar esse cara aqui, ó. Esse aqui é que eu tenho que cuidar, cara. Que isso aqui dá menos 1. Tá? Letra C. Z2 vezes Z3. Letra C. Façamos aqui então. Letra C. Letra C. Ele quer Z2 vezes Z3. Letra C. Ele quer Z2 vezes Z3. Z2 é menos 3 menos I. Isso aqui vezes 5i. 5i menos 4. É isso aqui, dá igual a quê? Ele quer isso aqui, ó. Z2 vezes Z3 é isso aqui. Bom? Só preto que eu não tô precisando. Aqui é só fazer, ó. Esse vezes esse, que dá menos 15i. Menos 15i. Esse vezes esse, dá mais 12. Esse vezes esse, dá menos 5 i ao quadrado. E esse cara tu tem que cuidar, ó. E esse vezes esse, por último, ó, esse vezes esse. Esse vezes esse vezes esse. Dá mais 4i. Ó, aqui dá mais 4i. Tá? Então vai ficar como? Vai ficar menos 15 mais 4 dá menos 11i. Menos 11i. Aqui, ó, cara, isso aqui vai ficar mais 12. Aqui dá menos 1, cara. Isso aqui tu não pode. I ao quadrado é menos 1. Com menos dá mais. Mais 5, então. Que é igual a quê? 12 mais 5 dá 17. Menos 11i. Essa é a resposta. Tá? Essa é a resposta. A letra D pede Z3 sobre Z1, só que eu não ensinei vocês ainda a fazer divisão, então vamos pular esse que eu vou deixar vai ficar para a próxima lista de exercícios, que eu não te ensinei ainda a fazer divisão de números complexos.
tá? Que tem uma ideia por trás ali parecida com a da racionalização, tá? Que a gente não quer, na divisão, o que a gente não quer é deixar o i embaixo, tá? É só isso. E a gente faz um truque semelhante da racionalização para resolver. Ele já bota tudo com divisão ali, tal. Tá. Então, questão 5 agora. Quantos minutos de vídeo a gente tem? 51. 51? Então vamos fazer o seguinte. Eu vou terminar esse vídeo por aqui. Não, vamos resolver pelo menos uma ali. Dessa questão 5. Pelo menos uma vamos fazer, né, cara? Deixa eu fazer a letra B. Ó, a letra B é menos 1 menos i ao quadrado, menos 1 menos i ao quadrado, vezes 2 mais i. Vezes 2 mais i. Tá? Como é que eu faço isso, cara? Cara, a resposta é simples. A resposta é simples, cara. Tu faz essas aí, essas da questão 5, tu faz igual às outras, cara. Igualzinho às outras, não tem mistério. Elas parecem mais difíceis, né? Mas é igualzinho às outras. Não tem o que tirar nem o que botar, cara. Igualzinho às outras, tá? Tu soma igualzinho às outras, tu multiplica e faz ali igualzinho às outras. Isso aqui, cara, eu vou ter que fazer do jeitinho que tu já tá pensando. Primeiro eu vou ter que calcular esse cara ao quadrado e depois o resultado que der eu vou fazer vezes isso aqui. Ó, primeiro eu vou calcular menos 1. Eu vou calcular isso aqui primeiro, ó. Ó, isso aqui, tá? Isso aqui é assim, ó. É menos 1 menos i vezes menos 1 menos i. Tá? Ó, eu vou botar igual aqui. Primeiro eu vou fazer essa aqui, ó. O resultado que der aqui eu multiplico por isso. Então vai ficar como? Lembra que entre potenciação e multiplicação, primeiro é a potenciação, né? Tá? Tudo isso que eu tô fazendo aqui é só para tu te convencer que eu faço as contas com números complexos da mesma forma que eu faço com números reais. Tá? Essa aqui vai ficar assim, ó. Ó, esse vezes esse, que dá 1. Esse vezes esse, que dá mais i. Mais i, porque é menos com menos dá mais 1 vezes i daí. Aqui dá mais i de novo. Ó, mais i. Aqui vezes esse dá mais i de novo. E aqui dá mais i ao quadrado, dá mais i ao quadrado. Só que esse cara aqui tu tem que cuidar, cara. Esse cara aqui tu tem que cuidar. Dá o que aqui então? 1 mais 2i. Eu já fiz de 1 mais 2i. I ao quadrado é menos 1. Então vai dar menos 1, cara. Resultado. Esse morre com esse, fica 2i.
Então, no fundo, isso aqui, ó, isso aqui fica igual a isso aqui, ó. 2i vezes 2i vezes 2 mais i. Vezes 2 mais i, cara. Fica assim. Né? Essa coisa aqui virou isso. Agora, vezes isso, eu vou resolver a conta. Ó. Fica esse vezes esse e esse vezes esse. Que dá quanto? Aqui dá 4i mais 2i ao quadrado. Isso aqui dá 4i e ao quadrado é menos 1, cara. Não pode te esquecer desse cara aqui. E ao quadrado é menos 1, então dá menos 2 aqui. Pronto. Resposta 4i menos 2. Ou menos 2 mais 4i, tá? Tá? É assim que a gente faz, cara. A outra da raiz é a mesma coisa. Quando tu tiver ali raiz de 2 vezes raiz de 3 na letra C, vai dar raiz de 6. Tá? Quando tiver... É isso aí, quando tiver raiz de 2 vezes raiz de 3, vai dar raiz de 6. Tu mantém as raízes. E aquele com fração também, multiplica as frações, soma. Tudo a mesma coisa. Eu só vou te dar a resposta aqui, então. Na letra A, ó. A resposta da letra A é 37 sobre 6 menos 5 sextos de I. Aí, obviamente, está aqui a parte real e está aqui a parte imaginária, né? Na letra C, fica isso aqui, ó. Na letra C é um pouco mais longo aqui, mas fica assim, ó. A parte real fica 3 raiz de 3 menos 2 raiz de 2. Essa é a parte real. Mais, com essa parte imaginária, 6 mais raiz de 6 i. Tá? Fica assim. E aí a gente termina a correção então dessa primeira listinha. E aí depois eu vou te passar outra. Agora a gente vai ver no próximo período. Aí, nosso próximo período de aula, que hoje tem 2, né? Quinta-feira é dia de ter 2 períodos. Aí na próxima eu vejo a divisão ali de números complexos. Vejo com vocês a divisão de números complexos. E deixa eu ver o que mais tem pra frente aqui. Aí vem vários. Tá. E... Ah, vem a potenciação, tá. Não, então na próxima aula a gente vê a divisão e já vê a potenciação. Tá, é isso mesmo. Tá. Aí depois tem a questão da radiciação ali. Não sei até onde eu vou com vocês, que tem muita coisa que não cai mais na URGS. Mas tá ok, pessoal, vamos encerrar por aí. Até mais então. Até o próximo período.